Prontas para mais uma reflexão? Pegue o seu café ou o seu chocolate quente, que é o meu caso hoje, e bora para mais uma reflexão. O GL que iremos fazer, a reflexão de hoje é o Romital Romance, de nada mais nada menos que Sonia e Luke Me. Bora! Se eu tivesse que escolher uma única pessoa para falar, essa pessoa é uma pessoa perfeita, evoluída, do jeito que eu gostaria de ser, seria a Kunklau. Se tem uma coisa que eu amo na vida, são pessoas que são evoluídas, e a Kunklau é uma dessas pessoas com certeza. Às vezes, durante uma vida inteira, principalmente nós, mulheres sáficas, somos muito intensas, muito impulsivas a maior parte da nossa vida. Nós agimos muito de acordo com o que a gente sente, sendo bom ou ruim. E muitos desses movimentos são levados por conta de posse, de toxicidade, de insegurança, entre várias outras coisas, e acabamos deixando as relações pesadas, tóxicas, invasivas, e cada vez que nos tornamos mais assim, mais perdemos pessoas. E além de perdermos pessoas, perdemos a nós mesmas, que eu acho que é o pior dos casos. Se você amasse muito alguém e você estivesse se relacionando ainda no processo de conquistar essa pessoa, só que na vida dessa pessoa ainda tivesse uma história mal resolvida, de repente um passado, uma ex ou algum rolo, qualquer coisa que fique ali no meio de vocês duas, mas você não pode intervir. Você conseguiria se manter a sua calma, a sua segurança, o seu objetivo de realmente conquistar aquela pessoa e ao mesmo tempo respeitar o espaço dela, as escolhas, aquilo que ela decide fazer ou não com a própria vida? Você conseguiria respeitar e só esperar? Ou você surtaria, brigaria, não aceitaria contato, iria ser uma pessoa invasiva, querendo arrancar da outra aquilo que de repente ela não está preparada para falar? E além disso, acreditar e confiar na fidelidade dela, que foi exatamente o que a Kunklau fez. E eu fiquei assim, meu Deus, Senhor, por mais pessoas assim no mundo, e que eu seja uma delas, porque é isso que eu busco a minha vida inteira. Se eu tenho um hobby, é sempre querer me tornar alguém melhor do que eu já sou, mais leve, mais segura, deixando as pessoas tomarem as próprias decisões sem eu me perder nesse processo, e ainda continuar sendo eu, ainda continuar me amando, me sentindo o suficiente, sabe, essas coisas que às vezes a gente acaba perdendo por conta de outra pessoa que aparece na nossa vida. Se você assistiu esse GL, você sabe exatamente o que eu estou querendo dizer, mas se não, irei trazer um resumo aqui. A Kunklau quis casar com a Kun-si. Ali, inicialmente, foi só por birra, por um desentendimento. Ela não gostou do que a Kun-si disse, porque a família da Kun-si é interessada em um terreno que a Kunklau tem. A Kun-si, pelo jeito simples da Kunklau, quis inferiorizar ela, achar que ela não era dona, porque ela anda de forma simples, ela fala de forma simples, e ela não parece ser essa pessoa milionária, cheia de terras, como a Kun-si estava esperando que essa pessoa aparecesse. Depois da Kun-si praticamente humilhar a Kunklau pelo jeito dela ser, a Kunklau disse: só libero esses terrenos para sua família se a Kun-si se casar comigo. O que ela não esperava é que realmente nesse processo ela se apaixonasse pela Kun-si, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Mas não dá pra julgá-la, né? Quem nunca? E na medida que a Kunklau foi se apaixonando pela Kun-si, tanto ela quanto nós descobrimos que essa Kun-si tinha uma ex, ainda tinha algo mal resolvido dentro dela, na vida dela, só que essa ex, assim, não é flor que se cheire. Ela realmente não ama a Kun-si, ela só estava se aproveitando do dinheiro que ela tem, da influência, tudo para tirar vantagem, mas a Kun-si não sabia disso. Não dá pra gente julgar o nosso coração, né? Quem nunca fez escolhas ruins? Ou melhor, qual coração que nunca fez uma escolha ruim de amar alguém que não deveria, e a gente só enxergar que não deveria depois de muito, muito tempo? Mas o mais legal dessa história inteira é que a Kun-si aceitou se casar com a Kunklau,
E independente se era um casamento forçado, se ela ainda tinha alguém no coração, as duas se prometeram lealdade, fidelidade, ou seja, não importa o que elas sentiam, se elas estavam noivas inicialmente, elas seriam fiéis. Mas obviamente, antes de acontecer o casamento, quem reaparece na vida da Kunsi? Sim, a ex dela, querendo se aproveitar de novo, querendo usar as suas artimanhas, o seu charme para conseguir benefícios da Kunsi, as coisas que ela fazia, enganava, roubava. Enfim, é uma história assim, assistam esse GL se vocês não assistiram, que vocês irão entender melhor ainda essa reflexão. E na medida que a Kun Clau foi percebendo que existia algo ali no meio delas, dentro do coração da Kunsi, o que ela fez? Invadiu o espaço, ficava perguntando, ficava se desesperando, ficava, não sei, fazendo um drama, sendo invasiva? Não, ela só deixou a Kunsi resolver e ela falar no momento em que ela se sentisse preparada. E muitas pessoas acabam não tendo esse discernimento porque se desespera, acaba se tornando impulsiva, invasiva, brigona, tóxica, porque a partir do momento que uma pessoa entra na sua vida, parece que vira uma chavinha no seu cérebro, como se aquela pessoa te pertencesse, como se você pudesse brigar, cobrar, fazer N coisas e aquela pessoa vai continuar ali, sendo que não é assim. Nem todas as pessoas continuam quando você é invasiva, tóxica, ciumenta, possessiva. Às vezes o amor acaba, infelizmente. Mas voltando, a Kun Clau percebeu e ela não invadiu o espaço. É claro, dava para perceber que ela tinha os seus momentos insegura, que ela ficava um pouco chateada, afinal, ela é humana. Não tem como a gente deixar de sentir as coisas, mas é esse o ponto. Aquilo que a gente sente não nos dá liberdade de fazer aquilo que nós queremos, de agirmos de forma ruim, invasiva, tóxica, possessiva, brigar com as pessoas, querer arrancar algo das pessoas, sendo que nem elas mesmas estão preparadas para falar sobre aquilo, mesmo sendo nossas parceiras. E eu acho que é isso que falta nas pessoas entenderem. Não é porque a pessoa decidiu estar com a gente que ela é obrigada a falar na hora que a gente quer, a agir na hora que a gente quer, fazer e ser o que a gente quer. E esse discernimento é difícil encontrar no ser humano. A Kun Clau, por mais que ela se sentisse, às vezes triste, às vezes insegura, porque são sentimentos normais, ela não invadia o espaço e o momento da Kunsi. E isso eu achei, assim, de uma grandeza, porque imagina quais pessoas conseguem fazer isso. São mínimas. Quase não existem, pra falar a verdade. E quando eu vi que ela fez isso, eu achei assim muito significativo. Principalmente quando a tal ex-namorada da Kunsi apareceu e ela descobriu que era ela, descobriu que ela tinha essa namorada. Ainda assim, ela não tomou a frente da Kunsi. Ela esperou a Kunsi se sentir preparada para falar sobre essa ex e ela simplesmente só esperou. E eu assim, ó, meu Deus, que ser evoluído. Que ser magnífico. E eu fico pegando essas coisas assim que são leves, que são atitudes extraordinárias que a maioria das pessoas não teriam, e isso me fascina tanto porque eu tenho, sabe, um lado assim que eu trabalho sempre para melhorar. Então quando eu vejo esses pontos eu falo assim, isso aqui é grande. Por quê? Ela assim, pra pessoa conseguir ser assim, né, vamos partir do início. Pra pessoa conseguir ser assim, ela precisa ter uma autoestima muito formada, um auto-amor, um autorrespeito, uma autossegurança independente da outra pessoa. E muitas vezes, quando estamos gostando de alguém, a gente deposita tudo isso no colo da outra pessoa e ficamos à mercê das atitudes que elas têm. Aí a gente procura validação, a gente procura autoafirmação, a gente procura o nosso amor próprio na validação da outra pessoa. E quando eu vi que ela fez isso, porque pessoas seguras, elas se mantêm firmes, elas são mais neutras e elas não deixam as atitudes da pessoa que está com ela interferir no interno dela. Se
Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito grande e eu acho que todas as pessoas precisam aprender sobre isso. Porque às vezes a gente fica muito ofendido com o que as pessoas fazem, falam, se elas nos amam do jeito que a gente quer, se não amam. Ficamos muito à mercê de outras pessoas, tanto que eu, e acredito que muitas outras pessoas, não gostam daquele momento em que a gente tá gostando de alguém, porque a gente fica meio doido das ideias. Algumas coisas nos chateiam muito, a gente começa a ficar inseguro, a gente começa a ficar com ciúmes. Eu sou aquariana. Eu não só não gosto dos ciúmes de outras pessoas, eu não gosto daquele que eu sinto. E o pior é que eu sinto. Eu acho que eu me considero uma aquariana um pouco ciumenta. Mas assim, eu tenho total controle, mas ainda assim eu não gosto desse sentimento, sabe? Porque nos deixa muito vulnerável. Eu, por exemplo, em 2 anos eu decidi entrar num celibato porque eu quero focar na minha vida, no meu profissional, nos meus estudos, porque quando a gente coloca um relacionamento na nossa vida, as nossas emoções ficam totalmente dependentes daquele relacionamento. E eu não quero simplesmente, em uma semana de prova, tá brigada com essa pessoa e essa briga mexer tanto com o meu emocional que eu não vou conseguir ir bem nas provas, porque tem isso, né? Às vezes a gente tem uma reunião, viagem, muitas coisas para fazer e simplesmente o estado do nosso relacionamento interfere muito no nosso pessoal, mesmo a gente querendo ou não. E eu pensei assim, eu só irei namorar, entrar em um relacionamento quando eu achar o equilíbrio sobre essas coisas, quando eu conseguir não me fundir. Eu acho que eu acabo me fundindo muito num relacionamento. E eu penso que eu não quero mais isso. Eu quero 2 pessoas que sejam mais autônomas da própria vida, das próprias emoções, mas que seja também intenso, que tenha respeito e lealdade, que são pontos importantíssimos, mas que não tenha essa junção, essa dependência de que o relacionamento precisa estar bom, porque quando ele não tá bom, as outras coisas não andam, a gente não consegue fazer as coisas tão bem. E eu não gosto dessa sensação das minhas emoções estarem por algo externo, sabe? Algo que muitas vezes eu não controlo. As pessoas têm atitudes que às vezes a gente não espera, às vezes a gente confia tanto nas pessoas, mas de repente elas fazem algo que a gente nem imagina, porque o ser humano, ele é muito doido. Um dia ele quer uma coisa, no outro ele quer outra, e assim, tá tudo bem mudar de ideia. O problema é quando isso começa a ser de uma forma injusta, de uma forma oculta, com falta de respeito, traição, porque as pessoas, elas não são tão simples. Gostaria que fossem? Sim, mas nós não somos porque os outros seriam. Então esses sentimentos, eles acabam me atrapalhando, e quando eu vejo pessoas que têm exatamente o equilíbrio que eu gostaria de ter em um relacionamento, fico... É isso, eu quero ser assim e quero pessoas na minha vida assim. Igual o caso da Kunci. A Kunci, ainda que ela estivesse presa de certa forma no relacionamento que ela teve com a ex, porque a menina simplesmente sumiu, ela gostava muito, a menina acabava usando ela, ainda assim ela foi fiel a Conclau, ela não desrespeitou, ela não fez coisas que poderia realmente magoar a Conclau. E pessoas com esse tipo de atitude também são raras, porque elas são assim e eu me tornei assim. O que eu sinto é diferente do que eu faço. O que eu faço é pela razão, é pelo certo e pelo errado. Nem sempre as nossas emoções partem da mesma vertente. Às vezes elas são conturbadas, às vezes são totalmente errados o que a gente sente, o que a gente quer, só que a gente precisa se segurar nisso aqui, porque esses sentimentos muitas vezes eles passam quando você entende eles, quando você resolve, quando você aprofunda, você vê que são coisas que estão passando ali, que só precisam de atenção e reorganização, e aí simplesmente você se mantém seguro. Mas eu te pergunto, todas as pessoas são assim? Infelizmente não são. Então eu prefiro o meu celibato, a minha paz, para eu poder fazer as minhas coisas, ficar milionária,
depois, quem sabe, eu abro espaço para um relacionamento. Não é que eu esteja totalmente fechada, mas eu estou totalmente fechada para as pessoas que não se enquadram dentro daquilo que eu quero para minha vida. Vou tomar um pouco desse chocolate quente que eu falei tanto que minha garganta secou. A decisão que a Conci tomou quando ela aceitou esse casamento foi: independente se eu quero ou não, se eu amo ou não essa pessoa, independente se eu amo a minha ex, aqui eu serei fiel para cumprir todas as obrigações que um relacionamento, um noivado tem. Por quê? Estamos lidando com pessoas. Eu não acho que é tão simples a gente entrar e sair da vida de alguém. Principalmente entrar, fazer o que quiser, falar o que quiser, sabe? Agir de formas erradas, trazendo complexos, dores, traumas para aquelas pessoas. Ou você entra ciente que você precisa seguir várias coisas para fazer o certo, ou é melhor você não entrar, porque estamos lidando com pessoas que às vezes têm traumas, que estão passando por coisas na vida, que carregam coisas. Então, assim, não seja mais uma coisa pesada na vida de alguém. Tenha muito consciência antes de entrar em um relacionamento. Eu penso igual a com Clau e a com Si. Entrou ali, vai fazer certinho até o fim. No fim, a com Clau conseguiu conquistar o coração da com Si. Inclusive, teve até momentos que a Conci não soube lidar com os sentimentos dela. Mas um detalhe para vocês entenderem a diferença. Olha o quanto é pesado quando você não tem controle do que você sente e você acaba agindo de acordo com o que você sente, sendo que os nossos sentimentos são doidos, traiçoeiros. Foi exatamente o que a Conci fez quando ela começou a sentir ciúmes da Clau. Brigou por nada, acabou ofendendo, acabou chateando a Clau porque ela ficou com muitos ciúmes daquela vizinha lá. Ela também é um pouco invasiva, mas ainda assim nós temos que manter a nossa calma, o nosso discernimento, porque estamos lidando com as nossas parceiras. Independente do que as pessoas externas fazem, nós temos que prestar atenção no que a nossa parceira faz e saber diferenciar quando a pessoa respeita, quando ela não respeita, quando é culpa da outra invasiva, quando não é culpa, porque senão a gente desgasta relacionamento para nada. Então se atente a esses detalhes. Eu acho que é importante vermos a vida dessa forma, porque as coisas dão certas por um motivo e também dão errada por outro motivo. Nada é por acaso, nada é sorte, tudo é construção e tudo é sobre ser maduro, emocionalmente estável, dar conta das próprias emoções e tratar as pessoas bem, com respeito, acima de tudo e acima de todos. Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje, que cada vez mais nós aqui nos tornemos melhores, mais leves, menos ciumentas, umas pessoas assim mais compreensíveis, mas que acima de tudo nós oferecemos respeito, cumplicidade, companheirismo, lealdade para aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida. E espero que vocês estejam trilhando o mesmo caminho. Se gostou, deixa aqui nos comentários, sigam o meu canal. Aqui eu faço várias reflexões e muitas delas são pautadas através dos GLs. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.